Boa tarde a todos, ou bom dia e boa noite, né? Dependendo do horário que vão estar assistindo. A gente está iniciando mais uma edição, enfim, de entrevistas do projeto de extensão da UFAM, a Escola de Preparação para Ingresso nas Pós-Graduações, né? Hoje, um projeto que, a propósito, é coordenado por mim, Alex Regis, professor substituto da UFAM, e pelo professor Bruno de Oliveira, professor aqui do departamento. E a gente hoje vai gravar mais uma aula, né, do que propriamente uma entrevista, a respeito do livro do Silvio Almeida, né, O Racismo Estrutural, que faz parte da bibliografia a ser estudada, né, para aqueles que vão participar do processo seletivo, para especialização de Sociologia e Política. E, a propósito, ainda está com o edital aberto, né? Esse é o objetivo central do projeto de extensão, né? Oportunizar, oferecer para os alunos, sobretudo aqueles que não estão diretamente na academia, né, terem condições de acessar um conteúdo que vai dar referências, uma orientação estratégica, né, para poder organizarem seus estudos, se prepararem melhor para esse processo seletivo. Bem, dito isso, quem vai apresentar hoje para a gente é o Israel, que a propósito, Israel Pinheiro, doutor em Sociedade e Cultura pelo programa aqui de pós-graduação da UFAM, e vai apresentar as linhas gerais, né, do conteúdo do livro do Silvio Almeida, O Racismo Estrutural. Seja bem-vindo, Israel, para mais essa conversa, né, essa aula. Já é a segunda vez que ele está conosco. Seja bem-vindo e fica à vontade para iniciar a sua apresentação, né? Enfim, de quem é Silvio Almeida, do propósito do livro, do destaque, claro, para a relação das ciências sociais de maneira geral, né? No interior dela, a relação entre sociologia e direito, que a proposta é um dos capítulos que está colocado no livro. Muito obrigado, Alex. Olá, Bruno, também. Muito obrigado a todas e todos que estão aí acompanhando esse trabalho. É importante a gente pensar e repensar essas questões. E é interessante porque esse texto, né, que traz um conceito que é fundamental para as ciências sociais, ele é um texto que é de 2019. Eu vou até adiantar um pouquinho aqui nossa apresentação, mas assim, ele é escrito pelo Silvio Almeida, que atualmente é o ministro, né, dos Direitos Humanos. Mas aqui a gente está tentando trazer a parte, né, não como ministro, mas como um intelectual que se coloca dentro de um campo e à disposição de fazer algumas reflexões e de apresentar alguns conceitos que são fundamentais. Então, assim, a formação do Silvio Almeida é em Direito pela Universidade de São Paulo. Ele fez mestrado em Direito na Universidade de Wisconsin também e se doutorou em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Tá certo? Isso em 2000 eu não vou lembrar a data correta, mas se não me engano, eu acho que é 2011, ou entre 2007 e 2011. Né, se tornou doutor em Direito e Teoria Geral. Eu confundo, porque eu não lembro quando foi o mestrado, se foi em 2007, ou se foi o doutorado dele, que foi em 2007. Tá? Mas, assim, ele já é há bastante tempo, né? E ele já tem, né, assim, além dessa obra, ele tem, inclusive, a tese dele, que recentemente se transformou em livro, né, que é a tese sobre Sartre, né, conceito de liberdade na ontologia filosófica europeia, né, e aqui a gente vai falar um pouco sobre esse livro que ele é o Racismo Estrutural, que ele faz parte da coleção Feminismo Plural, organizada pela filósofa, né, Djamila Ribeiro, onde tem diversos intelectuais negros que trazem conceitos, né, como o conceito de interseccionalidade, identidade, raça, racismo, né, feminismo, entre diversos outros conceitos que são fundamentais para entender. Ele tinha esse objetivo inicial de ser uma coletânea que apresentasse e discutisse e atualizasse alguns conceitos, né, fundamentais para as ciências humanas,
né, e para a própria sociedade brasileira. Tanto é que a boa parte dos seus, das suas edições, né, dos seus fascículos, eles são fascículos, né, que servem para material didático para serem trabalhados em sala de aula, tanto no ensino básico fundamental quanto na universidade, dadas suas determinadas proporções, né? E é importante ressaltar isso, né, que além, né, do Silvio Almeida, diversas pessoas trabalharam também na construção dessa coletânea, que exemplifica um momento também bem particular da sociedade brasileira. A gente está falando, né, em um momento em que já se tinha aproximadamente 8 anos já da implementação, né, das leis de cotas. A gente está falando também da formação e da entrada dentro do campo acadêmico de diversos, né, profissionais negros, negras, mulheres, indígenas, né, de povos originários diversos, né, ou seja, assumindo também locais e postos, né, dentro da universidade. Então, isso faz com que a gente comece a pensar, né, determinados conceitos que a gente já tinha historicamente estabelecidos a partir de outras formas, né, e construindo uma certa, de certa forma, aquilo que seria chamado de um processo decolonial, né, ou aquilo que a gente chama, né, de um processo de uma virada ontológica dentro desses conceitos já estabelecidos. E um desses conceitos que é fundamental, que o Silvio Almeida vai trazer aqui para a gente, que é a questão do racismo estrutural. Né? É importante ressaltar que ele abre, assim, ele parte do pressuposto na introdução do livro que o que nós vamos tratar aqui não é de um racismo individual, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, não é de um racismo enquanto um fenômeno particular ou anômalo ou um fenômeno fora de uma curva de séries, ele não está tratando disso, ele está tratando do racismo como um fenômeno normalizado ou normatizado dentro de um conjunto histórico ou de uma série histórica estabelecida. É importante ressaltar isso. E essa série histórica estabelecida é a série, né, histórica do Ocidente, né, da Europa, né, dos países que colonizaram, que é a série histórica que a gente vive agora, que é a série do capitalismo, né, se a gente pudesse falar assim. E, para trazer esse conceito, ele coloca a gente assim num primeiro questionamento, a raça na história. Né? O conceito racial ele é desenvolvido na modernidade, ele começa a ser desenvolvido, na verdade, a partir do século XVI, influenciado tanto por um processo de encontro diverso de grupos humanos fora da Europa. Ou seja, o que está acontecendo no século XVI? A gente está tendo aquilo que é as expansões marítimas, a gente está tendo, né, o avanço de um modelo, né, particular daquilo que seria a formação dos Estados-nações. As primeiras ideias liberais começam a emergir também na Europa durante esse período, e é importante a gente ressaltar que, inicialmente, esse conceito de raça, né, a palavra, ela é atribuída a um conjunto classificatório relacionado principalmente à botânica, e em seguida aos animais, né, e finalmente ele começa a ser cunhado na metade do século XVI em diante, para classificar seres humanos. É importante ressaltar, e aí a gente vai ter diversos autores, entre eles o Linneu, né, que é um dos principais pensadores naturalistas, que começa a constituir esse processo também classificatório, que iria difundir um conjunto discursivo de classificação, né, de seres humanos, aonde aqueles que possuíam as características caucasiana, europeia, seriam colocados em um topo hierárquico e todo um conjunto de outros, né, seres humanos seriam colocados abaixo desse topo hierárquico. Ou seja, se você não era da Europa, se você não era branco, né, você, consequentemente, seria classificado como uma espécie subalterna. Então, assim, esse uso do termo espécie também é o que é fundamental, principalmente nos últimos 300 anos, né, quando a gente vai pensar no que caracterizaria aquilo que seria uma espécie. Então, sob essa noção daquilo que seria uma espécie, se utilizou a noção daquilo que é o racismo. Hoje, quando a gente fala de racismo, a gente pensa, né, no racismo como uma coisa ruim, moralmente ruim. Mas por mais de 200, 300 anos, né, racismo e raça, a partir dessa posição que a gente está colocando assim, de diferença,
né, a partir de características biológicas durante muito tempo. Isso foi considerado como um aspecto positivo, como um avanço da própria ciência, né, um avanço científico daquilo. Não à toa a gente vai ter diversos, né, conhecimentos e saberes diversos, né, parciais se estabelecendo, entre eles, é claro, a eugenia, que vai surgir no século XIX, né, e vai se instituir, vai se espairar para além do seu campo, porque a eugenia ela tinha um projeto daquilo que a gente chama de uma política da vida, ou de uma biopolítica, né, que também isso é um conceito bem importante, desenvolvido por Foucault, né, desenvolvido não, trabalhado, porque já é um conceito que ele vem sendo desenvolvido por diversas outras pessoas anteriormente. E ele e tem esse projeto de organizar a cidade a partir dessas diferenciações raciais, organizar a cidade, organizar a própria sociedade. Então, ao longo do século XIX, a gente vai ter o estabelecimento desse conceito, o estabelecimento de como, né, essa raça, historicamente, ela vai fundamentar práticas políticas e históricas que a gente vai como a escravidão, né, como a distinção ou o apartheid no século XX, né, com políticas, né, coloniais, né, no continente africano, nas Américas, tá? E isso é importante ressaltar, que é justamente no século 17, 18, que o conceito de raça começa a ganhar força e ser instrumentalizado justamente para justificar o empreendimento colonial nas Américas. E, em seguida, essa tecnologia racial que vai se constituir, ela passa a se reificar e se refundamentar para ser aplicada em diversas outras partes do mundo, inclusive no continente africano, em que, né, que vai absorver diversas outras técnicas de tortura ao corpo, né, de enquadramento de sujeitos dentro de um conjunto, né, colonial, né, e isso vai se espalhar para além desses continentes. O continente asiático também vai sofrer com esse processo, né, que é, de certa forma, imperialista e colonial. Né? Então, assim, todos que não estariam na Europa estariam sofrendo isso, e todos, e mais tarde, agora, principalmente, né, isso vai ser incorporado, inclusive, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele vai incorporar muito, né, dessa lógica colonial e implementar leis e normas que vão ser chamadas lá nos Estados Unidos, como a lei de Jim Crow, ao longo do século XX, ou a gente vai ver também normas estabelecidas no formato de apartheid, como em África do Sul e algumas regiões, né, do continente africano, e aqui, principalmente no Brasil, a gente também vai ter muito dessas relações, principalmente, né, atuando no controle daquilo que vai ser a cultura das populações negras e indígenas no Brasil. Né? A gente vai ter normas morais, né, normas de conduta sendo instituídas que vão criminalizar, né, ou que vão colocar na marginalidade determinadas práticas de populações negras, como a capoeira, né, como o fumo, né, como a roda, como as religiosidades afro-brasileiras, né, como a Ubanda, né, o Candomblé, né, e diversas outras, né, expressões, né, afro-brasileiras que vão estar sempre sendo denegadas, deterioradas ao longo desse processo histórico. Então, nesse primeiro capítulo, né, o Silvio Almeida ele tenta trazer esses elementos históricos de maneira resumida, e como eles se formaram ao longo desses séculos para que a gente pudesse chegar, né, nesse momento atual e pensar no racismo de diversas facetas possíveis. E ele vai dizer que isso vai criar um efeito. Acho que é interessante trazer isso, porque o Silvio Almeida, quando ele vai construindo esse texto, ele constrói tentando demonstrar para a gente que todo esse conjunto de elementos, né, históricos da eugenia, de como a raça é interpretada, ela vai gerar efeitos. E entre esses efeitos, como as pessoas interpretam esses efeitos coloniais, esses efeitos raciais, é que cria, né, de certa forma, um falseamento daquilo que é o racismo em si, ou do que seria o racismo, né, nas suas
múltiplas facetas. E aí ele traz também aí a questão do iluminismo, né? Ele vai falar o sujeito do iluminismo, ele celebra um processo importante, que é essa construção da racionalidade, do progresso e dessa modernidade civilizatória como mecanismo de distinção da humanidade. Os fundamentos dos processos revolucionários que moldaram o mundo contemporâneo situam-se nesses valores iluministas que impulsionaram as revoluções burguesas e as revoluções liberais. É justamente esse processo que irá fixar também as condições materiais e imateriais para a naturalização dessa categoria do não branco, o negro, o indígena, o asiático, entre outros povos, como sujeito, né, o não branco como sujeito universal e como sujeito civilizatório. Esse processo progressivo de inscrição dos sujeitos não civilizados chamou-se de colonialismo, né, que, de acordo com Almeida e Mbembe, é um processo de bestialização das populações colonizadas através da violência física, história, subjetiva e cultural. Isso que a gente estava falando aqui agora há pouco. Então, esse processo todo contínuo de constituição da modernidade é também um processo progressivo de um modelo civilizatório que não vai incluir pessoas não brancas. Acho que é importante a gente ressaltar isso, porque ao longo desse processo de construção, né, isso vai fundamentar teses fundamentais daquilo que é, por exemplo, a construção do Estado de Direito. Né, isso vai fundamentar aquilo que a gente entende, né, do que seria nas representações das pessoas negras, das pessoas indígenas, tá certo? Das pessoas asiáticas, dentro desse modelo hegemônico. É importante a gente falar de hegemonia, porque esse modelo hegemônico é que vai delimitar como, né, na sociedade ela vai interpretar o que é o racismo. E aí, em seguida, ele traz para a gente 3 relações do racismo que são fundamentais. Primeiro, essa relação do racismo com a construção da subjetividade, porque o racismo ele é parte integrante, né, desse processo de construção de maneiras de se interpretar a própria realidade. Pode citar um exemplo recente, eu não sei se isso vai valer mais para frente, mas um exemplo recente, né, a gente tem, por exemplo, o Big Brother, a gente tem a figura de um personagem lá, Davi, negro, baiano, né, que se tornou, né, um cara antagonista para outros participantes, né, do Big Brother, né, justamente por ele não fazer nada, assim. Ele não fez nada demais, ele não foi agressivo demais, ele não foi diferente dos outros, mas por ele ser lido com aquele corpo, com o modo de falar, a maneira de agir, se criou todo um conjunto de relações raciais instituídas ali, que colocou ele em um processo de marginalização dentro dessa relação, dentro da própria casa. E a gente está dando um exemplo daquilo, de como a cultura se apropria dessa relação, não para fazer uma crítica ou tentar aprofundar o assunto, mas tentar lucrar em cima disso. E esse processo é um processo de subjetividade, onde as pessoas reproduzem esses elementos raciais, ora de maneira, né, consciente, ora de maneira inconsciente, mas ainda assim estruturam toda uma relação a partir desse elemento que está ali presente o tempo todo, mesmo que elas não percebam. Tá? Outra relação que ele vai trazer é essa relação do racismo com o Estado, ou seja, como o racismo também ele faz parte dessa construção teórica daquilo que é o Estado. Né? Porque esse Estado ele vai ter uma função. O Estado, enquanto tecnologia de poder, enquanto tecnologia política, ele tem uma função, principalmente o Estado na América Latina, ele vai ter uma função muito particular na gerência dos recursos humanos e na gerência dos recursos materiais, de como ele vai gerir isso, né, para favorecer determinados grupos dentro da sociedade e desfavorecer outros. E, finalmente, ele traz para a gente essa relação entre o racismo com a economia, ou seja, de que forma o racismo foi, né, algo que o Mbembe também traz, que é algo que ele também bebe bastante no Mbembe para trazer essa discussão, né, como o racismo foi fundamental para elencar corpos que deveriam ser mercantilizados, corpos que se tornariam mercadorias inicialmente e posteriormente seriam corpos que seriam, né, precarizados nesse novo modelo econômico no qual a gente vem se inserindo nos últimos 40 anos. E aí ele vai trazer uma discussão de cada uma dessas concepções. Vai ter a concepção individualista, né, que ele vai falar quando você interpreta o racismo a partir dessa concepção individualista, você associa o racismo a uma condição normalmente patológica,
né, como uma espécie de doença ou uma anormalidade. Nessa concepção, o caso de racismo é compreendido como uma individualidade, uma particularidade, né? Nessa concepção, não haveria instituições racistas, mas sim pessoas racistas que precisam de tratamento ou precisam de punição, né, ou precisam de uma intervenção. Nessa concepção, ela não responsabiliza os agentes do racismo. Existe um contínuo tratamento, como se esses casos fossem isolados. Ou seja, quando você interpreta o racismo como uma concepção individual, como um problema individual de uma pessoa, não, foi a moradora, né, branca que chamou o cara de macaco, é o problema só dela porque ela é louca. Ou então, quando o policial acerta 18 tiros de advertência numa pessoa negra. Ah, não, aquele policial é um maluco, né? É ele que é o problema. Então, quando você faz isso, quando você isola isso, você acaba criando um falseamento da própria realidade e ignorando todo um conjunto de elementos, né, que estão estabelecidos ali. Recentemente, a gente teve um caso de um rapaz que foi esfaqueado por um senhor negro, chamou a polícia prendeu o cara que tinha sido esfaqueado. Né? A alegação, né, pública é de que ele ofereceu resistência, mas assim, é algo extremamente complexo. Assim, eu fiquei, como eu posso dizer, eu fiquei impactado e perplexo com essa situação, porque o que ele vai fazer agora? Né? Ele resistiu a quê? Resistiu a não morrer da faca do cara, resistiu à polícia. A que ele resistiu? Né? Mas, assim, em momento nenhum, os agentes que estavam ali, né, tiveram a preocupação de tentar compreender. Só viram um rapaz negro, né, nervoso, porque tinha acabado de ser, né, esfaqueado na perna, né, e do outro lado um cara branco com todo esse conjunto, né, de representações que recai sobre o corpo dele, e de um lado a gente tem uma foto emblemática, talvez valeria até a pena colocar essa foto depois, mas é uma foto emblemática, que de um lado a gente tem ele sendo preso, entrando na parte de trás, né, do carro da polícia, sendo, né, conduzido, e do outro lado a gente tem uma policial conversando tranquilamente com um rapaz, com um senhor que fez a agressão. Então, esses elementos desse pequeno quadro aí que eu trouxe aí para vocês, eles trazem para a gente uma leitura que é fundamental. Se a gente entender apenas como uma questão de um caso isolado de um senhor branco que tentou esfaquear um cara negro, um caso isolado de um policial que achou que aquela pessoa negra estava, né, resistindo. A gente tratar apenas dessa forma, a gente não vai conseguir perceber, né, os elementos conjunturais que vão atravessar todas essas relações, né, de todo modo de como se vê, né, a pessoa negra dentro da sociedade brasileira. E aqui a leitura do Silvio Almeida é muito interessante porque ele traz para a gente aquilo que a gente entende como saber localizado, ou seja, um saber a partir do contexto histórico e cultural da sociedade brasileira. Então, essa concepção individualista, durante muito tempo, foi o que reinava para explicar, né, essas concepções, né, do que seria o racismo. Isso já após aquele processo civilizatório, ou aquele processo, né, que nós tivemos de compreender o racismo como algo negativo. Após a gente entender isso, começou a se construir explicações. Por que um racista seria um racista? E uma dessas explicações tem esse caráter aí individualista. Em seguida, ele vai falar que a gente consegue aprofundar um pouco essa relação quando a gente começa a perceber essa concepção a partir dessa relação institucional que criaria o racismo. E aí ele define, na página 27, o seguinte: no caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo tornem-se um horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Então, quando a gente está falando do racismo institucional, a gente está falando numa espécie de racismo que seria, né, dentro daquilo que a gente entende que são instituições. Né? Ah, não, se a gente começar a trocar esses atores, se a gente começar a colocar juízes negros, se a gente começar a colocar
representantes negros em cargos de chefia na política, e isso pode potencialmente reduzir, né, o racismo. Né? Isso seria uma das teses caso o racismo ele só fosse nesse aspecto institucional. Né? Ou seja, se fosse uma instituição que precisasse de uma reforma. E aí, novamente, o conceito de reforma ele está presente. Ou seja, você não precisaria mudar todo um outro conjunto de relações, você precisaria só reformar determinado conjunto de relações. Né? E é justamente aí que se você cai numa espécie de armadilha conceitual, que o Silvio Almeida deixa a gente atento para isso, que é o quê? Pensar o racismo a partir desse viés institucional iria acabar por exilar, né, ou excluir um conjunto de relações históricas, políticas, sociais e culturais que estão imbricadas nessas relações institucionais, né, que não seriam analisadas. Né, como, por exemplo, o caráter de atravessamento interseccional que a gente tem dentro de uma relação institucional. Um exemplo, vamos dar um exemplo, o exemplo da Marielle Franco. Né, durante muito tempo, boa parte dos intelectuais brasileiros, né, como Florestan Fernandes, como Abdias do Nascimento, né, como a própria... Ai, esqueci o nome, não sei se vocês vão conseguir lembrar, aquela autora que escreveu o Espetáculo das Raças, gente. Não sei se vocês vão saber quem... Lilia Schwartz. Lilia Schwartz. Durante muito tempo, entre os anos 80 e 90, boa parte desses intelectuais, eles acreditavam, né, que se você colocasse pessoas, né, em postos de autoridade, pessoas negras em postos de autoridades, isso iria, né, reverter essa relação racial instituída. Né? O que o Silvio Almeida está tentando demonstrar aqui para a gente, que ele traz nesse rompimento, dessa análise, é o seguinte, que só essas posições não seriam suficientes, como a gente vê no caso da Marielle Franco. Marielle Franco, acho que ela era deputada, né, federal, me corrija se eu estiver errado, mas era deputada, né, estadual ou federal. Era uma autoridade dentro de um campo político, um movimento político organizado. Ela foi assassinada, né? Ela junto, né, com o seu motorista foi assassinada após sair de uma reunião. Então o caso da Marielle Franco é emblemático. Emblemático por quê? Porque essas relações raciais, ela possuem elementos que fogem a essa relação institucional. Essa relação burocrático-normativa que seria o suficiente para mudar e transformar a sociedade. E é aí que ele traz para a gente essa concepção estrutural, que ela iria abarcar um elemento de conjuntos multidimensionais, né, historicamente ancorados nessa relação racial que produziu e produz a própria realidade. A compreensão de um racismo estrutural implica observar que as condições para que se constituam agentes racistas ou instituições racistas envolvem uma multidimensões na realidade social, que estrutura essas relações sociais históricas ao longo do tempo, ao longo da cultura, ao longo dos processos de produção e reprodução da realidade social que nos cerca. Dessa forma, o racismo estrutural nos ajuda a compreender que não basta mudar os atores de uma determinada instituição ou modificar individualmente pessoas racistas, mas que se faz necessária uma mudança social e ontológica das relações e na subjetividade relacionada a pessoas racializadas. Ou seja, o racismo estrutural ele nos traz a possibilidade de compreender que essas relações são historicamente construídas, culturalmente reafirmadas, ideologicamente, né, falseadas, ou seja, tem um conjunto de elementos multidimensionais nesse fenômeno que é o racismo, que vão situar e naturalizar relações sociais, que vão naturalizar, por exemplo, né, relações de cunho, né, amorosas, né, relações de cunho econômico, ou seja, o racismo é parte estruturante da sociedade, né, no qual a gente vive. E é esse daí que mora o problema. E aí é interessante que em entrevistas o próprio Silvio Almeida fala, não é que você está naturalizando ou aceitando o racismo, não é, mas a construção de uma sociedade não racista ou antirracista envolve compreender
que os elementos que atravessam sua naturalização, né, são multidimensionados. Eles estão presentes na cultura, estão presentes em campos ideológicos distintos, estão presentes nas relações práticas, né, e efetivas da realidade, estão presentes em relações de caráter imaterial. Se a gente não alterar essas relações em sua totalidade, né, em seu fio, né, que interliga elas, o racismo ele vai continuar se reproduzindo, né? E justamente, deixa eu pegar uma água aqui, dar uma pausa aqui, pegar uma água. Tranquilo, tranquilo, Israel. Molha a garganta aí. É muito curioso, né, como ele constrói uma relação que liga, né, a dimensão biográfica, né, de cada um de nós no cotidiano e as mediações institucionais, né, como elas são tecidas de maneira multidimensional até gerar essa concepção estrutural de racismo. Eu acho uma análise bastante refinada, né, desse ponto de vista, né, da organização teórica e conceitual nas ciências sociais, né? Organizar, enfim, essa concepção de racismo que perpassa todos os âmbitos e os domínios de uma sociedade, né, Israel? Como você comentou em relação ao racismo institucional, existe algo que o precede, né? Que é a própria formação social, histórica, política, enfim, do Brasil, né? Enfim, o que formata as suas instituições. Logo, se as instituições vão reproduzir um efeito de racialização, para usar essa terminologia que ele gosta de utilizar, né? Provavelmente como parte da influência que ele teve do Achille Mbembe, né? Recuperou o fôlego, meu caro? Oi, som, testando, testando. Funcionando. O meu microfone parou de funcionar aqui do nada. Não, Alex, você Tranquilo. falou dos efeitos, os efeitos da racialização, é isso? Um termo que ele usa. Isso. Isso, né? Esses efeitos eles são fundamentais, porque tanto é que ele, inclusive, ele usa o exemplo do partido dos Black Panther, né, para explicar como essa relação institucional, né, lá nos Estados Unidos, ela não se resolve. Não se resolve porque essa mudança institucional ela vai ter dois caminhos. Um, que é esse caminho externo, em que o movimento de fora implica nessa mudança de uma determinada instituição, e a instituição é a polícia, e um movimento interno. Por exemplo, em Los Angeles, se acreditou que a polícia, né, seria menos racista se começasse a incluir dentro de cargos, né, pessoas que eram latinas, negras e de origens diversas. Se não me engano, foi em Los Angeles que se aplicou inicialmente, acho que no início do século XX. Só que o que aconteceu? As práticas de controle de violência racial, né, já instituídas historicamente, continuaram se perpetuando, que é algo muito parecido com o processo de construção policial no qual a gente tem. Né? A polícia brasileira, né, tem toda uma mitologia da construção da história da polícia brasileira, né? Que ela era os guardas, né, do reais, depois os guardas da província. Não tem nada a ver com isso. A polícia brasileira ela se correlaciona também com práticas, né, de controle, né, e de gestão daquilo que era a mercadoria das pessoas, né, que tinham dos grandes latifundiários. Essa mercadoria eram o quê? Pessoas negras, né? Eram pessoas indígenas, né, que eram escravizadas durante muito tempo. E no pós-abolição, né, essas práticas elas foram engendradas junto da instituição, né, e se tornaram práticas de violentação da sua própria população. Né? Não à toa a gente continua com essas práticas instituídas, né, até os dias de hoje. Né? Isso é claro, isso é um outro aspecto,
né, que podia ter sido explorado, né? E aí o Silvio de Almeida, né, ele coloca para a gente, né, um outro capítulo que é o racismo e ideologia, ou racismo como ideologia, né? Aonde ele vai trazer para a gente, explicar para a gente que esse racismo estrutural ele vai conduzir, né? Ele vai conduzir, né, representações sobre o que seriam as pessoas negras. O negro ele é uma pessoa que ele é intelectualmente subalterno. E o negro ele é uma pessoa que tem vigor físico extremo. No caso das mulheres, são as pessoas que são sexualizadas, né? São as mulheres que, né, são agressivas. Todos esses conjuntos de elementos que a gente escuta, que a gente fala, constitui o que o Silvio Almeida fala para a gente, nos apresenta como um tipo de ideologia. Né? Ele usa o conceito de ideologia não somente como uma noção de falseamento da realidade, mas como um conjunto de ideias que naturaliza e que justifica determinadas atitudes e práticas racistas dentro da própria sociedade. E ele cita novela, né? Ele cita os filmes, ele vai citando todo esse conjunto ideológico que vão naturalizando um determinado corpo, um determinado conjunto populacional como sendo, né, superior, né, e outro inferior. É algo parecido com o que o Fanon, né, vai desenvolver em Máscaras, né, Máscaras Brancas e Pele Negras, é isso? É isso, né? Máscaras Brancas e Pele Negra, porque ele vai desenvolver lá, quando ele vai analisar as novelas, né, como que esse amor pelo branco vai ser introjetado dentro da população negra, né, que é o amor dessa realização no branco, né, de você conseguir se sentir realizado, né, nesse amor romântico, né, pela pessoa branca, dentro da sociedade. Você se realiza enquanto ser. Então, ele vai tentar explicar para a gente, de uma maneira bem rápida, como que essa ideologia ela vai se constituindo. Né? Aí ele vai falando aqui, todas as questões só podem ser respondidas, né, se compreendermos que o racismo, enquanto processo político e histórico, é também um processo de constituição de subjetividade, de indivíduos cuja consciência e afetos estão, de algum modo, conectados às práticas, né, sociais. E a gente vai ter diversas outras questões, né, como a solidão da mulher negra, né, como o ataque, né, à estética negra, né? Não à toa a gente vai ter, né, como reação a todos esses ataques um conjunto de práticas dos movimentos sociais para resgatar a identidade, né? Ou esse resgate da identidade, quando vocês escutarem falar isso, quando movimentos estiverem falando disso, eles estão falando de um resgate daquilo que foi historicamente deteriorado durante, né, um período histórico, né? Não à toa a gente vai ter o resgate, né, de povos indígenas, né, da identidade de povos indígenas. Recentemente tem o resgate da população negra, da estética daquilo que seria a população negra. Então, todos esses elementos são tentativas de romper com essa ideologia hegemônica, né, que é passada nas novelas, nos filmes, nas séries de TV que a gente tem, né? Isso aí daria, só esse capítulo aqui daria uma aula inteira, porque a gente poderia trazer diversos exemplos de como se deu no Brasil, né, e como se dá em outras partes do mundo, né, para tentar a gente exemplificar como que vai se instituindo estruturalmente. É interessante, porque ele traz isso, porque ele está tentando trabalhar com a gente a questão dessa interseccionalidade que a realidade nos apresenta. O Silvio Almeida ele é um autor interseccional, ele é um autor que ele está tentando ver multidimensões desse mesmo objeto aí que está tentando, que está sendo enxergado como um fenômeno, né? Então, o racismo constitui todo um complexo no imaginário social, que a todo momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural, pelo sistema educacional. Após anos vendo telenovelas brasileiras, o indivíduo vai acabar se convencendo de que mulheres negras têm vocação natural para o trabalho doméstico, que a personalidade de homens negros oscila invariavelmente entre criminoso e pessoas profundamente ingênuas, ou que homens brancos sempre têm personalidades complexas e são líderes natos, meticulosos, racionais, né, em suas ações. Isso vai acontecer
em diversas obras, não só, né, dentro do imaginário brasileiro, ou dentro daquilo que seria essa produção cultural brasileira. Isso acontece na produção hollywoodiana, né, na produção europeia, né, e muitas vezes ela é introjetada e reproduzida nessas relações de produção culturais locais. Então, a gente tem que estar sempre atento para fazer essa leitura, né, para romper com essa leitura desses produtos que a gente vai consumindo. Eu falo de produtos porque hoje a gente tem uma enxurrada de elementos culturais de diversos locais, mas que muitas vezes trazem essa ideologia hegemônica de maneira, né, em que você não percebe inicialmente, que você precisa fazer essa leitura. Daí, né, a importância, né, daquilo que o movimento social chama de letramento racial, né, que é algo que precisa também ser pensado e repensado academicamente. O que significaria esse letramento racial e como nós poderíamos construir estratégias para que ele se realizasse dentro da própria academia. Aí ele vem traz a questão do racismo como política. Nesse capítulo, ele nos apresenta como o racismo é parte integrante das condições de produção dessa tecnologia política chamada de Estado. E aí ele vai fazer, né, toda uma viagem importantíssima sobre os teóricos daquilo que seria a fundação do Estado liberal, os contratualistas, né, as condições da formação daquilo que seria o Estado brasileiro no século XIX, ao longo do século XX, que quais são essas condições? Né? O grande latifúndio, né? A política café com leite, todas essas relações estabelecidas entre, de um lado, né, um processo latifundiário de exploração que se enriquece a partir da escravidão, e do outro, um processo de modernização que precariza, né, e deteriora a população negra, né, no pós-abolição. Ou seja, a gente tem esse processo de deterioração, aquilo que Abdias Nascimento chama, né, de genocídio do negro no Brasil, que seria, né, esse processo que tem esse aspecto de deterioração da identidade cultural do negro, mas que vem também desse processo de deterioração das condições de trabalho, né, das condições de existência dessa pessoa dentro dessa sociedade brasileira, né? E aí ele também faz esse debate sobre essa questão da construção da nação e do mito das três raças. Ele fala rapidamente, né, de como que essa construção de uma nação conciliatória, dessa nação do homem cordial, ela, na verdade, ela é só uma representação fictícia, que, na verdade, se dá por muita violência que ela é incrustada dentro do seio dessa própria sociedade, né? E aí, em seguida, ele fala dessa política de extermínio do Estado contra pessoas racializadas. E aí ele vai citar a biopolítica de um lado, ou seja, essa política, esse projeto daquilo que seria a manutenção dessa população por mais tempo possível, de um lado, e, por outro lado, né, aquilo que seria esse processo de extermínio, de isolamento, de controle de um outro tipo de população, né, dentro dessa própria sociedade, que ambos vão estar equilibradamente, né, servindo ao mesmo papel. Aí, em seguida, a gente tem essa questão, e aí eu coloquei junto, né, para não ficar tão extensa a aula, eu coloquei junto, de um lado, racismo como direito e economia, né, onde nos últimos capítulos ele vai trazer, né, alguns elementos fundamentais, como a luta pelo reconhecimento da identidade de direitos, né, a Constituição normativa, né, que vai ao longo dos 300 anos, vai se transformar em uma norma sobre coisas, né, para uma norma sobre pessoas, né, uma norma sobre pessoas que tem a ver com essas práticas, né, que o racismo estrutural vai construir, né, o próprio direito. Um exemplo disso, acho que é um exemplo muito lindo, que é romantizado, mas que vale a pena, é no filme Amistad, né, que fala de um caso jurídico estadunidense, né, em que estava se definindo se um barco com escravos esses escravos deveriam receber a liberdade, a libertação, ou se seriam
um barco de um conjunto de mercadorias. Então, assim, esse filme especificamente exemplifica essa passagem, né, de um tipo de normatividade, uma legalidade daquilo que os seres humanos, os negros, né, eles foram transformados em coisas, né, novamente retoma a questão do que o meu meme chama, que a gênese da modernidade é a gênese da transformação desse corpo negro em um corpo coisa, né, em um corpo engrenagem. Então, assim, essa transmutação de coisa para essa transmutação de seres humanos é algo que ele vai tratar aqui nesse capítulo sobre essa questão do direito. E as condições práticas entre o racismo legal e ilegal. O que ele está querendo dizer com essas condições práticas? É que, na prática, né, na norma, você tem um conjunto de valores que dizem assim, todos somos iguais perante a lei. Mas, na prática, um conjunto de normas transmutadas, escondidas, né, ofuscadas, né, vão passando para controlar culturas negras, práticas negras, entre elas, né, o fumo, né, a capoeira, depois né, práticas desportivas, depois práticas religiosas, e que mesmo nos dias de hoje, mesmo com normas estabelecidas, práticas de combate a esses elementos não continuam presentes. Né? Um exemplo muito sem sentido, por exemplo, são aquelas normas que a gente vê em UBS sobre tipos de vestimenta que a pessoa que vai lá ser atendida, vai ser socorrida, ela precisa estar para ser atendida. Então, é um conjunto de elementos que não fazem muito sentido e que vem dessa relação, né, racial estabelecida historicamente. Ou práticas, por exemplo, de subalternização naturalizadas, né? Não, por que, por exemplo, que a maioria das mulheres negras, elas compõem o quadro de pessoas que trabalham na informalidade, por exemplo. Ou seja, o número expressivo de pessoas que trabalham na informalidade são mulheres negras. Por quê? Né? Mesmo sabendo que a gente tem uma normatividade que deveria garantir elementos, né, e condições de trabalho, ainda assim não se tem na prática isso realizado. E ele vai tentando explicar para a gente como que essas relações entre o legal e o legal, elas se dão aí no cotidiano. E aí ele vai falar das abordagens policiais, das urgências de custódia, né, e das próprias condições das prisões, que são, né, majoritariamente, né, ocupadas por pessoas racializadas. Em seguida, ele vai falar do racismo como política econômica de exploração e acumulação, e aí ele retoma, né, de certa forma, até uns aspectos dessa teoria marxista, que não levou em consideração, ou não aprofundou essa consideração sobre a questão do negro nessa sociedade, de como ele serviu para esse processo de acumulação. Em seguida, ele fala, né, dessa desigualdade racial e econômica no Brasil, como elas estão correlacionadas com esses próprios elementos estruturais, e, finalmente, ele vai nos apresentar esse modelo neoliberal onde o racismo se inclui como parte de processo exploratório de produção daquilo que seria a mais-valia nesse modelo do neoliberalismo. Ou seja, você, normalmente voltando, conjunto populacional que mais está na informalidade, que mais está em empregos, né, que tem instabilidade, insegurança, né, que não possuem acesso à seguridade, aqui a gente entende por seguridade social, são pessoas racializadas. Como que isso se dá? É interessante que nesse capítulo ele deixa mais perguntas do que respostas, e isso é fundamental para que a gente faça as reflexões, né, a gente possa construir reflexões sobre por que esses elementos se realizam na realidade. Quais são os elementos históricos, os elementos sociológicos, os elementos ideológicos, filosóficos, que fundamentam essa realidade social, né, e que fazem com que essa forma, e esse modelo e essa sociedade pareça ser tão naturalizada. É isto. Alex? Pô, bacana, Israel. Só para a gente concluir, né? Deixa eu fazer uma provocação para você.
Como você acha, Israel, que a gente pode mobilizar, né, esse arsenal teórico e conceitual, né, contidos no livro do Silvio Almeida, né, Racismo Estrutural, para a gente pensar e problematizar, por exemplo, a própria região amazônica e o seu componente étnico-racial, né? Afinal de contas, todos esses elementos que ele aborda de maneira conjunta, né? O elemento cultural, ideológico, o papel do direito, né? Enfim, também como instrumento de controle, enfim, de definição de um lugar de subalternidade e por aí vai. O papel da economia. Eu não sei, é uma pergunta que eu levantei agora, né? Como esse referencial pode lançar luz sobre a nossa situação amazônica, a nossa condição amazônica? Aí você responde da maneira que lhe convier, ou de algum exemplo prático, ou da manifestação de formas de preconceito específicas contra as populações ameríndias, indígenas, por exemplo. Eu acho que é importante, né, a gente pensar que o Silvio Almeida está trazendo aí para a gente com o racismo estrutural é demonstrar que, primeiro, assim, a gente pode analisar uma questão, né, social para além de um fenômeno dado ali, né, de maneira rápida. Ou seja, você precisa analisar de maneira aprofundada o que mobiliza, né, essa discriminação, esse processo discriminatório. No caso da Amazônia, por exemplo, a gente tem um conjunto discursivo já trazido por intelectuais, né, da Amazônia, né, como o Renan Souza Pinto, né, com a própria Marilene Correia, que vão elencar os elementos de qual é a posição, né, da região amazônica dentro desse conjunto de ideias ou desse conjunto ideológico, né, em nível regional, vamos pensar, em nível nacional e em nível internacional. Ou seja, a gente tem pelo menos 3 atravessamentos aí importantes que vão definir o conjunto populacional, né, dessa região. Ou seja, são conjuntos classificatórios sobre nossas identidades aqui, sobre nossas maneiras de agir, nossas maneiras de falar, né, que vão ser elementos, né, aquilo serão marcadores sociais de gênero, marcadores sociais de identidade, né, que vão se correlacionar e atravessar com essa razão, né, a gente pode pensar essa razão sobre a Amazônia, né, porque a Amazônia também, ela é parte desse empreendimento colonial. Ela nunca deixou de ser parte desse. Ele sempre foi parte desse empreendimento colonial. Todos os ciclos econômicos que a gente teve, né, todos os processos de mobilização de populações de outras regiões para cá, todos eles faziam parte de um tipo de razão. E esse tipo de razão inclui também aí esse processo de exploração, né, que envolve o racismo estrutural. E é interessante, talvez a gente pudesse até aprofundar um pouco a análise do Silvio Almeida para pensar como esse racismo se dá de forma modular, ou seja, como ele vai se reproduzindo em relações cada vez mais intersociais, que a gente não vai conseguindo perceber. Como que se dá essa relação entre sul e norte, né? Como que se dá essa relação entre nortes e outros nortistas? Ou seja, todas essas relações são maneiras, são chaves importantes que o Silvio Almeida vai apresentar para a gente, que a gente pode usar e pensar. Por que não? A gente não pensa, não tem como a gente pensar, né, numa espécie de etnopolítica que se realiza, né, com as populações amazônicas ao longo de mais de 3 séculos. Por que não pensar, né, por que essas populações, por que a gente vive em um estado, por exemplo, que concentra, né, uma população extremamente pobre, né, e extremamente miserável, né, de acordo com o IBGE, estatisticamente falando, né, e, ao mesmo tempo, a gente tem um conjunto populacional, né, expressivo, né, enorme, que é essa população que sofre, e do outro, um conjunto tão pequeno de pessoas que detêm todos os recursos de produção da nossa região. Então, todos esses elementos eles são atravessados por uma relação econômica, mas também por relações raciais, tá? Inclusive, né, se a gente parar para lembrar da própria história, né, da Amazônia, já teve vários
pessoas indígenas e negras em cargos de poder. O Eduardo Ribeiro era uma pessoa negra que era governador, e nem por isso ele mudou essas relações estruturais do que seriam essas relações raciais. Na verdade, foi aprofundando cada vez mais. Então, assim, isso é uma possibilidade, uma chave interpretativa interessante a partir desse racismo estrutural, né, que o Silvio Almeida traz para a gente. Mas a gente tem diversas outras possibilidades, como, por exemplo, como que se dá essas relações raciais. Isso é exemplos de pesquisas potenciais, né? Nas relações de motoristas de Uber na cidade de Manaus, né? Ou como que se dá essa relação no consumo cultural, né, de música na cidade de Manaus. Então, como que essa relação racial, elas são definidores, sabe, dessas relações, né? Isso envolveria, né, implicaria um projeto mesmo de se pensar essa sociedade não apenas por um viés. Eu acho que isso que é o fundamental. Mas a partir dessas multidimensões que vão instituindo, né, que são instituídas dentro dessa realidade, né? Por exemplo, tem departamentos, não é no caso do departamento, né, de sociologia, mas tem departamentos em que você não tem uma pessoa negra, né, como professor, como professora, né? O que acontece? Que esses elementos eles são naturalizados e que você não consegue perceber que, meu Deus, não tem uma pessoa negra aqui, não tem uma pessoa indígena ocupando aqui esse lugar junto comigo. O que acontece? Então, esses são elementos e são formas de interpretar isso, né? É importante ressaltar que o Silvio Almeida não está fazendo um chamado à militância. Ao contrário, o chamado do Silvio Almeida aí é um chamado para uma reflexão aprofundada e, novamente, insisto, a partir de uma epistemologia interseccional. Como disse no começo, o Silvio Almeida ele parte de uma perspectiva da interseccionalidade, ou seja, de um conjunto, né, multidimensional de interpretações. Eu estou falando muito isso, mas é porque tem que ficar fixado isso, tá, gente? Porque é uma interpretação multifaceada. Perfeitamente, Israel. Nossa, tem muitas possibilidades a serem exploradas, né? Eu vou fazer, só para finalizar, dois comentários, se você quiser, você pode complementar, né? E fica mais uma provocação. Eu fiz a leitura, né, do racismo estrutural recentemente, e curiosamente, eu identifiquei basicamente, para tentar simplificar, o que seria caracterizado no âmbito das ciências sociais como o conceito de totalidade, só que ele é apresentado de uma maneira muito refinada, né? Quando você afirma para mim, para a gente se atentar ao aspecto multidimensional que ele apresenta em seu livro, ou quando você aponta, olha, a abordagem, ele integra a dimensão das interseccionalidades entre essas várias dimensões, a meu ver, ele tá sinalizando para essa dimensão de totalidade, ou seja, os acessos que a gente pode realizar do ponto de vista, enfim, da chave analítica são diversos, né? E você apontou diversos deles aí. Quando você cita o professor Renan Freitas Pintos, por exemplo, pô, Viagem das Ideias é um livro fantástico, porque ele exatamente busca caracterizar o que é apresentado no livro do Silvio Almeida como a construção da ideologia, como a construção do imaginário, nesse caso, em relação à Amazônia, né? Que é caracterizada, que é classificada por uma série de chaves, dicotomias, né? A relação entre o moderno e o antimoderno, ou aquilo que seria caracterizado como primitivo, como selvagem, e aí todo um conjunto de estereótipos, enfim, de estigmas que caracterizam a região de uma determinada maneira. E aí, concluindo, né, você cita a professora Marilene Correia, que é uma chave fundamental, né, de explicação do livro dela, é exatamente buscar essas relações, essas tensões, né, contradições entre a região e a nação, né? E isso ao longo da história, né? Como o Brasil tem inventado a Amazônia, em certo sentido, através, enfim, do seu olhar, por um lado, e, sobretudo, de uma política ativa e, às vezes, muito sutil, né? Ou seja, olha, a Amazônia, ela nunca foi esquecida, pelo contrário, ela sempre foi um
um eixo, né, um ativo estratégico do Brasil, ou para utilizar uma referência mais antiga, né, em alguma medida sempre foi um almoxarifado do Brasil e sempre um suporte do processo de colonialismo interno, né, afinal de contas. Mas eu acho que é um livro fantástico para se pensar e problematizar os conceitos da sociologia, para a gente pensar o conceito de estrutura, problematizar o conceito de modernização, problematizar a relação entre crise e sociologia na sua relação com o direito. Isso é uma chave muito bacana. Então, é isso. Eu acho que é uma chave analítica muito importante, né? Ele deixa bem claro isso nas entrevistas dele, né, Israel? Olha, não dá para a gente pensar cultura, não dá para a gente pensar ideologia, não dá para a gente pensar Estado e política sem passar pela questão racial, porque ela é constitutiva da formação social, política, econômica e cultural do Brasil. E, claro, da Amazônia, nesse caso, né? E pensar criticamente, acho que ele faz esse chamado para a gente, né? Ele faz chamado de pensar criticamente sobre essas relações. E vale um adendo aí, citar também a professora Neide Godin. Neide Godin, que ele traz esse processo de representação do exótico na Amazônia, que é fundamental para a gente fazer essa interpretação, né? E essa leitura aí crítica aí sobre o que é dado, o que é de classificações para a gente que é da região. Bem, eu acho que a gente pode ficar por aqui, senão a gente ficaria horas discutindo cada referência dessa em relação aos livros, os conceitos assim, apresentados no livro do Silvio Almeida, né? Bastante rico, exatamente para a gente pensar o próprio poder das ciências sociais, o poder dos conceitos, né? Como instrumentos da luta política, né? Isso aí tá muito evidente no livro dele. Ou seja, então é uma reivindicação da força, enfim, do campo das ciências sociais, e nesse caso da gente em particular da sociologia, ou de um direito numa chave crítica, né? Reconstrutiva. Perfeito, então. Então, obrigado, Israel, por novamente ter aceito o convite para participar dessa nossa atividade. E obrigado também ao Alex, que comigo coordena esse programa de extensão na UFAM. E ficamos por aqui. Estão sempre convidados, Israel, a voltar para contribuir com os estudos e com as tuas reflexões sobre os autores aí que são buscados e demandados nos processos de seleções da UFAM. E certamente a contribuição desse material produzido vai auxiliar os candidatos, né, a lograrem, né, melhor compreensão e talvez até sucesso no processo seletivo. Obrigado, Israel. Abração. Obrigado, gente. Muito obrigado. Abraço.